Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. E este episódio é o segundo da série de episódios que eu estou chamando de fundamentais para entender a fundo o mundo do rumen. E nesse segundo episódio dessa nossa série, que faz parte das comemorações dos 4 anos do canal de Rumenologia, você vai saber a diferença entre degradação e fermentação ruminal. Mas antes de entrarmos diretamente no assunto, tem um link aqui na descrição desse vídeo no YouTube ou na descrição do episódio no Spotify, no Amazon Music, que leva você à nossa página do Rumenologia, o rumenologia.com.br, tá aqui no link, tá? Tá na descrição aqui desse vídeo, onde você vai receber informações em primeira mão sobre os fundamentos de ruminologia. Eu vou abrir uma nova turma em meados de abril, por isso clica lá nesse link, escreve lá seu nome, seu e-mail para você ser avisado quando a gente tiver prestes a abrir essa turma, porque o fundamento de ruminologia, eu já comentei aqui no episódio anterior, ele tem 16 módulos, 80 aulas, onde eu levo você do básico ao aprofundado do mundo do rumen. É praticamente uma disciplina de fisiologia do rumen e nutrição de ruminantes que envolve conceitos desde os básicos que a gente aprende na graduação, na faculdade, até um curso de pós-graduação, de mestrado, doutorado. É muito legal e você vai aprender comigo na lousa. Eu dou aula na lousa. Como? Você vai ter que estar no fundamento de ruminologia para saber. Legal? Sem mais delongas, a gente vai começar aqui a nossa viagem pelo segundo episódio dessa série de episódios fundamentais para entender a fundo o mundo do rumen. Degradação versus fermentação ruminal. Qual a diferença? Que diferença? Achei que era a mesma coisa quando eu lia degradação e fermentação ruminal. Não é. Olha só o que eu estou mostrando para você. Quem está escutando no Spotify, termina e vai para o YouTube. Chega em casa e vai para o YouTube. Que eu estou mostrando o seguinte. Eu estou mostrando a degradação dos carboidratos no rumen. E depois eu vou mostrar a mesma coisa aqui nesse episódio com as proteínas e com os lipídios. É o seguinte. O que eu estou mostrando aqui, e eu vou projetar essa tela aqui para você ver melhor, é que qualquer carboidrato, seja ele fibroso, celulose, hemicelulose, ou seja ele não fibroso, amido, frutosanas, pectinas, todos esses lá no final vão gerar glicose no meio ruminal. Então essa etapa aqui, ó, de celulose, hemicelulose, frutosanas, amido até glicose, essa etapa aqui, ó, é chamada de degradação. O que simplesmente é a degradação? No caso dos carboidratos, é transformar polissacarídeos em monossacarídeos. Celulose, hemicelulose, frutosanas, amido, pectina, açúcares são polissacarídeos, que vão sendo quebrados até atingirem o seu padrão funcional de monossacarídeo, que é a glicose. Bacana? Então, simplesmente a degradação é transformar um polissacarídeo até um monossacarídeo, ou seja, uma partícula maior numa partícula menor. A substância, ou o carboidrato aqui no caso, não deixa de ser carboidrato. A glicose é carboidrato, a celulose é carboidrato, os intermediários aqui, sacarose, celobiose, também são carboidratos. Ou seja, no final das contas, o processo de degradação transforma carboidratos maiores em carboidratos menores, tecnicamente de polissacarídeos até monossacarídeos. Legal? A partir da glicose começa o processo fermentativo. Então, até glicose, degradação. Da glicose para frente, fermentação. Legal? Tá fácil agora. E aí você já sabe, porque se você está assistindo esse episódio, você já assistiu ou escutou o episódio anterior, que é o primeiro dessa série.
de episódios fundamentais, sobre anaerobiose, onde eu falo o seguinte, que no rumen tem via glicolítica, mas não tem ciclo de Krebs completo e nem cadeia respiratória. Então você já sabe que o processo fermentativo no rumen, o que ocorre a partir da glicose, ocorre na ausência de oxigênio. Por isso que eu estou falando que essa série de episódios, eu estou chamando nessa série de episódios de fundamentais. Porque a gente vai ligando pontos à medida que a gente vai avançando aqui. Bacana, né? Muito legal. Então é o seguinte, a partir de glicose, então, começa o processo de fermentação. Antes da glicose, é só transformação ou degradação de carboidratos maiores em carboidratos menores. E aí é o seguinte, existe diferença de taxa de degradação ruminal, ou seja, tem um tempo que demora para celulose, para hemicelulose chegar até glicose, e também tem um tempo que demora do frutasanas, amido, para também chegar até glicose. Quem que é responsável por esse tempo? A microbiota ruminal. Ou seja, demora muito mais tempo para a microbiota ruminal degradar celulose e hemicelulose do que para degradar amido, para degradar açúcares, para degradar frutasanas. Essa demora ou esse tempo de colonização da microbiota ruminal em relação às partículas de fibra ou não fibrosas, esse tempo de colonização é popularmente chamado na nutrição de ruminantes de lag time. Ou seja, lag time, para quem está escutando no Spotify, lag não é lag de perna não, é L-A-G, lag, e time de tempo. Lag time, ou seja, o tempo de colonização, o tempo que a microbiota leva para fazer adesão à partícula, adesão ao substrato, formar um filme em torno desse substrato, ao mesmo tempo que esse substrato é hidratado, para então, depois da adesão e formação desse filme, começar o ataque enzimático. Começa a microbiota do rumen secretar enzimas para começar a atacar aquele substrato, para então iniciar o processo de degradação até que esse carboidrato, seja fibroso ou não, seja reduzido a glicose ou quebrado até glicose. Ou seja, o lag time de bactérias que degradam carboidratos fibrosos, celulose e hemicelulose, é muito maior, ou seja, o tempo de colonização é muito maior quando comparado às bactérias que degradam carboidratos não fibrosos, no caso de amidos, açúcares, pectinas, beta-glucanos. Tá? Para colocar um número, bactérias que degradam fibra, elas levam, em média, tá? Em média, tem um lag time de 50 a 60 minutos. Já bactérias que degradam carboidratos não fibrosos, que não, pelo próprio nome não tem fibra, são muito mais fáceis de degradar, porque não tem nenhuma barreira física ali. Essas bactérias demoram em torno de 30 minutos para fazer o processo de degradação e levar esses carboidratos não fibrosos até glicose. O processo de fermentação é muito rápido. Desde que a glicose esteja disponível e também haja nitrogênio disponível no meio ruminal, a gente já vai falar sobre isso, estejam todos os nutrientes disponíveis para a microbiota do rumen, a fermentação, a etapa de fermentação acontece muito rápido. Lembrando que, como a gente sabe que acabou o processo fermentativo, é quando formou produtos finais da fermentação, que no caso é o acetato, propionato, butirato, os principais ácidos graxos de cadeia curta, na verdade, encontrados no meio ruminal, e também ácidos graxos encontrados em menores quantidades de cadeias um pouco mais longas, como valerato, caproato, ácidos graxos de 5 e 6 carbonos, respectivamente. Bacana. Então, o processo de degradação é a transformação de polissacarídeos até monossacarídeos, ou seja, celulose, hemicelulose, amido, frutasanas até glicose. Qual a diferença entre um caminho e outro? Todos os caminhos de degradação de carboidrato levam até glicose. Não tem aquele ditado? Todos os caminhos levam a Roma. Aqui todos os caminhos de degradação levam até glicose. A diferença é que o lag time das bactérias que degradam um tipo de carboidrato ou outro é diferente.
E é isso que faz com que a degradação de fibra seja mais lenta no rumen, e é isso que faz com que a degradação de carboidratos não fibrosos seja mais rápida no meio ruminal. Bacana? Isso é em relação aos carboidratos. E em relação às proteínas, é o seguinte: as bactérias do rumen, depois que a glicose está disponível ali, elas usam para fermentação, hein? Para fermentação, peptídeos, aminoácidos e amônia. Ou seja, para a proteína, também precisa ter antes um processo de degradação para aí sim começar o processo fermentativo. Não tem processo fermentativo se a proteína estiver na forma bruta lá dentro do meio ruminal. Ou seja, a proteína grandona lá também precisa começar a ser quebrada até vamos começar então, ó. Vamos voltar. Então a proteína precisa ser quebrada. Vem lá, a proteína bruta é quebrada primeiro em polipeptídeos, depois dipeptídeos, depois peptídeos, de peptídeos a aminoácidos. E aí os aminoácidos podem ser desaminados para gerar amônia. Eu já falei sobre isso um pouquinho no episódio anterior. Então é o seguinte, a microbiota do rumen, dentro desse ciclo de eventos que eu acabei de mencionar, proteína bruta, polipeptídeos, dipeptídeos, peptídeos, aminoácidos, amônia, as bactérias do rumen usam apenas amônia, peptídeo e aminoácidos. Então precisa ter um processo de degradação, ou seja, transformação de partículas maiores de proteína em partículas menores. O aminoácido é a unidade funcional da proteína. Então, praticamente aí, do mesmo jeito que o carboidrato foi transformado ou foi degradado de polissacarídeo até monossacarídeo, a proteína bruta é degradada até aminoácido. Tá certo? E as bactérias, a microbiota ruminal em geral, usa amônia, peptídeo e aminoácido. Então precisa, no mínimo, a proteína ser quebrada, ou seja, ter um processo de degradação até peptídeos, para começar um processo fermentativo. Bacana? E aí as proteínas, existem aqui dois tipos de proteína, basicamente, a proteína verdadeira, a proteína que na verdade não é proteína, é o nitrogênio não proteico, tipicamente no Brasil representado pela ureia. E aí a proteína verdadeira, sim, pode ser degradada a peptídeos, aminoácidos. Já o nitrogênio não proteico, no caso a ureia, é transformado diretamente em amônia, como indicado aqui por essa figura que eu estou mostrando para vocês. E é o seguinte, aqui nessa figura, ó, as flechas aqui do peptídeo, dos aminoácidos e da amônia estão todas indicando para a proteína microbiana, ou seja, para produzir proteína microbiana no rumen, precisa de peptídeo, aminoácido e amônia. Legal? Precisa. A microbiota precisa de peptídeos, aminoácidos e amônia para fazer a proteína microbiana. E o que é a proteína microbiana? São as próprias bactérias que se multiplicam lá no meio ruminal. Toda vez que uma bactéria se multiplica lá no meio ruminal, uma bactéria vira duas, ela libera o ácido graxo de cadeia curta correspondente, acetato, ou butirato, ou propionato, ou valerato, ou caproato, gera outra bactéria, ou seja, ao mesmo tempo que gera a proteína microbiana, também gera ácido graxo de cadeia curta, e aí também gera calor, água, metano ou CO2, depende do tipo de micro-organismo que está ali processando, ou melhor, colonizando aquela partícula. Legal? Aqui esse esquema da degradação de proteína no rumen é muito legal. É um esquema super resumido, mas que você tem todas as nuances aqui da proteína que não degrada no rumen, que não conseguiu chegar até peptídeo, que acabou passando pelo orifício reticulonasal e chegou lá no intestino delgado, ó. PNDR, né? Proteína não degradável no rumen. Lembrando que essa proteína dietética, ou PNDR, que não degrada no rumen e chega nos intestinos, ela se junta à proteína microbiana, e aí a soma da proteína microbiana mais a PNDR é o que a gente chama de proteína metabolizável. Tá certo? E aí, o que for absorvido dessa proteína metabolizável é o que vai suprir os requerimentos do hospedeiro ruminante em termos de proteína, de aminoácidos. Na verdade, o requerimento é por aminoácidos, né, pessoal? Não é por proteína bruta. O requerimento é por aminoácidos. Legal? Aqui também nesse canto desse esquema, ó, só para fazer um parênteses aqui, tem todo o esquema de reciclagem de nitrogênio. Olha só, a amônia que não foi usada lá no meio ruminal vai para o fígado retransforma essa amônia em ureia, e aí se estiver tudo bem lá no rumen,
Ah, não estão precisando de amônia aqui no rumen, tá tudo certo. O fígado manda essa ureia para os rins e aí essa ureia é excretada. Mas, se tiver precisando de amônia lá no meio ruminal, o fígado manda essa ureia para a saliva de volta. E essa ureia é imputada para o rumen, novamente, no famoso processo de reciclagem, de volta lá para o meio ruminal, para aumentar o pool de amônia, para favorecer a multiplicação, a produção de proteína microbiana pela microbiota do rumen. Legal? Se estiver precisando muito, a ureia ainda pode aqui, ó, como indicado, passar direto pela parede do rumen. Se tiver uma deficiência muito grande de amônia lá no meio ruminal. Quase caiu a minha luz aqui. Mas aqui as gravações são ao vivo, né, pessoal? Então não tem essa de caiu a luz e vamos voltar. Não, aqui é tudo em tempo real, apesar de ser gravado, a gente deixa sempre ao vivo. Legal. Muito bem. Olha só, esse foi o processo de degradação e fermentação das proteínas no meio ruminal. Tá faltando, tá faltando as gorduras. Então é o seguinte, ó. Olha só, aqui está um resumo do que acontece com as proteínas, com os carboidratos, tá certo? E com as gorduras aqui no cantinho. Olha só, vou projetar aqui para você ver, ó. Olha só que esqueminha bacana. Proteínas, carboidratos, um resumo de tudo que eu já disse. Você também pode pausar esse vídeo, pausar aqui nessa tela para você dar uma estudada e uma relembrada nos processos de degradação e fermentação de carboidratos e proteínas. E com as gorduras, Danilo, o que acontece? É o seguinte, a microbiota ruminal, e não é só as bactérias, os micro-organismos do rumen, tem horror à gordura. A microbiota do rumen odeia gordura, especialmente gordura insaturada. Então é o seguinte, eu vou falar com você agora a relação dos micro-organismos ruminais com os lipídios. Olha só. Cai lá a gordura no meio ruminal. Ela cai como? Normalmente na forma de triglicerídeos ou fosfolipídios. Mais na forma de fosfolipídios. Então, olha só o que acontece. Da mesma forma, tem que ocorrer um processo de degradação. Ah, como que é o processo de degradação de gordura? Você vai ter, normalmente, o ácido graxo mais o glicerol, que vai estar ligado, por exemplo, lá no triglicerídeo. Ou seja, cai lá no rumen, vai acontecer um processo de lipólise, que vai quebrar essa gordura, esse lipídio, em ácido graxo mais glicerol. O glicerol, ele vai ser usado, por exemplo, para formar propionato. Ele é usado no meio ruminal para fazer ácido graxo de cadeia curta, legal. Mas a gordura em si, que é o ácido graxo, ele não vai ser utilizado para nada no meio ruminal. Até porque a microbiota do rumen não usa gordura como fonte de energia para crescimento. Quando a gente fala que a microbiota do rumen precisa de energia, a gente está falando de energia na forma de carboidratos, fibrosos ou não fibrosos. Se alguém estiver pensando que vai nutrir microbiota ruminal com gordura, tá redondamente enganado. Ah, Danilo, você tá falando que não é para colocar gordura na dieta? Muito pelo contrário. A gente pode adicionar até um limite aí de gordura na dieta. Só que essa gordura, ela não vai ser utilizada no rumen. Ela vai passar direto pelo orifício reticulonasal e vai sofrer digestão intestinal. O hospedeiro que vai aproveitar essa gordura. E obviamente que é ele que vai se beneficiar de todo esse efeito de mais calorias, né, de maior densidade energética da gordura, que vai muito bem em dietas de ruminantes, diga-se de passagem. Bacana, mas é o seguinte, lá no meio ruminal, se o ácido graxo estiver saturado já, não tiver nenhuma dupla ligação, ele já estiver na forma saturada, o que vai acontecer com a gordura no meio ruminal? Ela vai ser degradada, processo de degradação, de gordura até ácido graxo mais glicerol. O glicerol vai ser utilizado pela microbiota do rumen para produzir propionato. E esse ácido graxo que sobrou ali, ó, vai passar pelo orifício reticulonasal e vai embora para os intestinos. Bacana? As bactérias podem sim usar um pouquinho de ácido graxo para compor corpo bacteriano. A membrana das bactérias, ela é lipoproteica, ou seja, esse lipo vem da onde? Vem de gordura, vem de lipídios. Então ela pode usar uma quantidade ínfima de gordura só para compor membrana. Mas não usa essa gordura para se dividir, para uma bactéria virar duas. É só para composição de corpo bacteriano, mas é uma quantidade muito
pequena. Usualmente, os lipídios são tóxicos para as bactérias. E os lipídios insaturados são mais tóxicos ainda, quando comparados aos saturados. E aí, a microbiota ruminal, que não é boba nem nada, se chega lipídio insaturado lá no rumen, e como o ruminante é vegetariano, come só produtos de origem vegetal, o que vai acontecer? Toda gordura, por mais que em pouca quantidade presente na dieta, 80% do perfil de ácido graxo dos alimentos de origem vegetal vão estar insaturados. 80% da gordura dos alimentos de origem vegetal vai estar na forma insaturada. Ou seja, sabe o que a microbiota do rumen faz? Um processo, marca aí, chamado de biohidrogenação. Se chega um ácido graxo insaturado lá no rumen, que é muito mais tóxico do que o saturado para a microbiota, ela satura. Esse ácido graxo insaturado torna ele saturado. Ou seja, ela só quebra as duplas ligações e coloca um hidrogênio lá onde tinha a dupla ligação antes. Bacana? Aí, da onde que arruma esse hidrogênio no meio ruminal? O meio ruminal está cheio de hidrogênio, ele é levemente ácido. Ou seja, a própria divisão bacteriana promove o acúmulo de hidrogênio no meio ruminal. E aí, alguém pode até pensar, fala, pô, então a bihidrogenação é legal para conter a acidificação? É legal mesmo. Ajuda a dar uma amenizada na acidificação do rumen, a presença de gordura no meio ruminal ajuda. Porque como a maior parte das gorduras de origem vegetal são insaturadas, as bactérias vão tentar saturar essas gorduras por meio da utilização de hidrogênios que estão livres no meio ruminal. Bacana? Transformando os ácidos graxos insaturados em saturados. Ou seja, se cai uma gordura lá no meio ruminal, ela passa pelo processo de degradação, forma no final ácido graxo mais glicerol. Se esse ácido graxo estiver insaturado, ele ainda vai ser biohidrogenado para ser transformado num ácido graxo saturado. Bacana? Ou seja, esse é o processo simples e rápido de degradação de gordura no rumen. Ou seja, no rumen só tem, em termos de gordura, só tem degradação, não tem fermentação. Então, da mesma forma que tem fermentação, degradação e fermentação de carboidratos e proteínas, para gordura só tem degradação, não tem fermentação. Bacana? E aí alguém pode pensar o seguinte: ah, então se tem uma vantagem de colocar gordura na dieta, porque, pô, a gordura é 2,25 vezes mais. Tem 2,25 vezes mais energia que o carboidrato. Ótimo, ponto positivo para a gordura. Ela contém acidificação ou ameniza a acidificação do meio ruminal. Também ponto positivo para a gordura. Alguém pode pensar assim, então vamos trocar o carboidrato, vamos trocar a fonte energética da dieta de carboidrato para lipídio. Você até pode fazer isso. Só que para animais ruminantes, o limite de inclusão de gordura ou de lipídios na dieta fica entre 5 e 7% da matéria seca. Seja para bovinos de corte, bovinos de leite, ovinos, caprinos, búfalos, seja o que for. Vai ficar nessa faixa entre 5 a 7% da matéria seca na dieta. Então, é muito pouca gordura que você pode colocar na dieta para explorar essas vantagens, principalmente de adensamento da dieta e também para amenizar potenciais casos de acidificação ruminal e mesmo de geração de calor dentro do rumen. Animais que lidam com estresse térmico, é super recomendado você tirar o amido, o milho que fermenta pra caramba lá no meio ruminal, e trocar por uma fonte de gordura, caroço de algodão, torta de algodão também, DDG, que tem muita gordura, farelo de arroz. É recomendado que você faça isso para amenizar a produção de calor lá dentro do rumen, porque a gordura não fermenta, não tem processo fermentativo. Tá certo? Então a gordura entra super bem na dieta, eu sou fã de gordura. Só que a gente tem limite para incluir esse macronutriente na dieta dos ruminantes. Bacana? Então você aprendeu hoje a diferença de degradação e fermentação. Você aprendeu que carboidratos e proteínas degradam e fermentam no rumen e que a gordura só degrada no rumen, não fermenta. Bacana? E a última coisa que eu quero falar para vocês aqui nesse segundo episódio da série de episódios fundamentais aqui do canal de Ruminologia é em relação à lignina. A lignina, ela está classificada como carboidrato fibroso e também classificada como carboidrato fibroso indigestível. Mas na verdade é uma coisa, eu vou contar uma história para vocês. A lignina, ao pé da letra, ela não é um carboidrato, que é por isso que ela é indigestível. A lignina é um composto fenólico
E já que ele é um composto fenólico, as bactérias ruminais não conseguem degradar compostos fenólicos. E muitas vezes a lignina é vista como vilã, porque ela é muito ruim. Na verdade, não é que ela é tão ruim assim. É porque ela está classificada como carboidrato e não é necessariamente carboidrato. Tá certo? De qualquer forma, a lignina é indigestível no meio ruminal e no trato digestivo como um todo. Só fazendo um parênteses, já existem alguns trabalhos dizendo que foram identificados alguns fungos ruminais que são capazes de degradar a lignina, tá? Mas isso ainda carece de mais estudos para a gente confirmar esse tipo de informação. Por hora, em termos de informações consolidadas, a gente está assumindo que a lignina ela não é digestível nem no rumen, nem em qualquer parte do sistema digestivo do ruminante. Bacana? E aí é o seguinte, ó. O que a lignina tem a ver com o processo de degradação? Quanto mais lignina tiver um ingrediente, ou quanto mais lignina tiver uma dieta para animais ruminantes, mais indigestível ou menos degradável no rumen, no trato digestivo como um todo, essa dieta vai ser. Por quê? Porque onde a lignina encosta, ela torna aquela partícula ou aquele nutriente também indigestível. Então, eu tô mostrando aqui para você nessa figura, ó, nessa figura muito bacana, ó, da celulose, hemicelulose e lignina, como se a gente estivesse olhando lá no microscópio. O que a gente vê quando a gente tenta enxergar os feixes aí de celulose, hemicelulose e lignina? A gente vê a lignina entremeada aí junto com a celulose e a hemicelulose. Ou seja, o que determina o acúmulo de lignina em determinado material? A lignina faz parte da arquitetura ou da sustentação da planta. Então, quanto maior for a planta, quanto mais alto for o capim, mais lignina ele tem. Por quê? Porque ele precisa parar de pé. A explicação simples é essa. A lignina é dura, ela precisa aumentar sua concentração no material para o material parar de pé. Então, cana-de-açúcar, capim-elefante ou capiaçu, aqueles capins pânicos, colonião, passado que tem na beira da estrada, que fica com 2 metros de altura. Esses capins têm muito mais lignina. Quanto maior é o tamanho da forragem, mais lignina tem. E aí, pior fica a qualidade do material. Não simplesmente porque tem maior teor de lignina. Porque a lignina, na sua expansão para dar sustentação para a planta, ela encosta na celulose e aquela celulose fica indigestível. Ela encosta na hemicelulose e a hemicelulose fica indigestível. Ela encosta na proteína, a proteína fica indigestível. Tá certo? Então, quanto mais lignina tem no material, quanto mais lignina tem no seu ingrediente, na sua dieta, maior chance dessa lignina ainda interagir com outros nutrientes da dieta. Tem gente que adora falar de sorgo boliviano, capiaçu. Nossa, é uma maravilha. É uma maravilha se a gente pensar em termos de produção em quantidade por hectare de massa de forragem. Show de bola, produz bastante mesmo. Só que em termos de qualidade, a qualidade é muito mais baixa do que, por exemplo, que a silagem de milho, do que um feno bem feito, de Tifton. Por quê? Porque a planta acumula muita lignina pelo seu tamanho. Então, se estiver buscando quantidade para fazer manutenção de vacas de cria na época de seca, por exemplo, dependendo do ajuste, suplemento que você fizer, pode até dar certo. O Napier, o Capiaçu, pode até dar certo. Mas não espere que se essas forragens cheias de lignina compõem a maior parte da dieta, não espere desempenhos expressivos. Tá certo? Porque a qualidade é baixa. O animal vai estar consumindo muito de uma quantidade muito baixa de nutriente. Tá? E muitas vezes esse muito de quantidade muito baixa de nutriente é suficiente apenas para manutenção ou para ganhar um pouquinho de peso ou produzir um pouquinho de leite. Bacana? Então a lignina ela influencia diretamente no processo tanto de degradação quanto de fermentação dos nutrientes no rumen. Quanto mais lignina, menos degradação. Na verdade, quando a lignina está ligada a qualquer um dos nutrientes que eu mencionei aqui, celulose, hemicelulose, proteína, não tem degradação. Isso não tem degradação, não tem fermentação. Isso tem que ficar claro também no final desse episódio. Só tem fermentação no meio ruminal se tiver degradação antes, senão não tem. Tá certo? Esse foi o nosso segundo episódio aqui da série que eu tô chamando de
episódios fundamentais para entender a fundo o mundo do rumen aqui no canal de Rumenologia. Eu espero você no próximo episódio, no terceiro dessa série de episódios fundamentais. Mas não esquece, quem abriu, em comemoração aos 4 anos do canal de Rumenologia, eu vou abrir uma nova turma do Fundamentos de Rumenologia. O link está aqui na descrição do vídeo ou na descrição do episódio, no Spotify, no Amazon Music, para você clicar lá, se cadastrar e ficar sabendo em primeira mão quando eu abrir as matrículas. E ó, vou dar um spoiler, vai ser no intervalo curtinho de tempo, hein? Você vai ter que ficar ligado, me acompanhar aqui, me acompanhar nas minhas redes sociais, no Instagram, para quando eu falar, gente, fundamento de ruminologia, você passar pro lado de cá comigo. Bacana? Bons estudos, tenha uma ótima viagem pelo mundo do rumen e eu te vejo no próximo episódio aqui da série de episódios fundamentais. Um grande abraço!